Olá, eu sou a Daniele, sou aluna do curso de Pedagogia e eu vou apresentar o meu trabalho da disciplina prática como componente curricular sobre a importância do conhecimento prévio dos discentes no processo de ensino e aprendizagem. Então, de acordo com o Trevisan, toda vez que a gente for introduzir um assunto, dentro de sala de aula, a gente sempre deve considerar a bagagem que o aluno traz, Então, o conhecimento prévio do discente. Quando a gente faz isso, a gente cria um vínculo do aluno com o conteúdo abordado. E aí possibilita, então, a mobilização e atualização desses conhecimentos, Ele vai resgatar e associar, resgatar o que ele já sabe e associar com o conteúdo abordado. Então, quando a gente faz isso, essa imagem aqui, o que ela significa? Que dentro da sala de aula, a gente tem múltiplas visões, do conteúdo que está sendo abordado. Então, cada um traz uma bagagem diferente. Então, quando a gente possibilita essa troca, de aprendizados prévios, isso também ajuda na construção do conhecimento, na subida da montanha do conhecimento. Então, um acaba auxiliando o outro, Então, a gente precisa possibilitar essa troca do conhecimento prévio entre os estudantes também, tá? Então, de acordo com o Pozo, os conhecimentos prévios, eles podem ter três origens. Então, a sensorial, que é a concepção espontânea, baseada na troca, com o meio, tá? Em que ele vive. A cultural, que é o conjunto relacionado às crenças, compartilhadas pelo grupo, tá? A que o estudante pertence. E a da escolar, relacionados a comparações entre os conhecimentos distintos, Então, o avanço na compreensão desses mecanismos envolvidos no processo de ensino e aprendizagem, eles indicam cada vez mais a necessidade de considerar essa complexidade nesse processo, Não só, então, não é só mais aquela formação tecnicista, aquela transposição didática. A gente precisa formar um cidadão, um aluno, um sujeito ético, reflexivo e humanizado, que é o que indica a própria BNCC. Então, é aí que entra a teoria da aprendizagem significativa, proposta por David Ausubel na década de 60. Ele fala sobre essa interação da nova informação com o conceito subsunsor, ou seja, com o conhecimento prévio do aluno, e ele diz além, que essa intervenção ela não pode ser feita com qualquer ideia, Então, a gente precisa levantar e considerar aquele conhecimento que é importante para o aluno, Então, eu tenho que fazer uma intervenção cirúrgica, digamos assim. E aí, essa assimilação ela vai possibilitar que o conhecimento ele seja modificado, enriquecido e elaborado de acordo com o objetivo ali, daquele conteúdo, daquela aula, daquela aprendizagem, daquela situação de aprendizagem, E Moreira complementa essa ideia, afirmando que quanto mais interações ocorrem, entre o conhecimento prévio e os novos, mais estáveis se tornam, Maior é a sedimentação desse conhecimento novo que está sendo construído, nessa estrutura cognitiva do indivíduo. E também a colaboração entre eles, Então, essa troca, de conhecimentos prévios, e dos novos conhecimentos também é importante no desenvolvimento dessa estrutura cognitiva. Então, o discente, ele vai construir, ele vai interagir o que ele já sabe com o que ele acabou de conhecer, Ele vai ativar, reorganizar essas redes de conexões neurais, Então, o pensamento, o conhecimento, ele é refeito a cada momento, a cada concepção, tá? Não é estático, E diante desses estímulos, então, o conhecimento é ativado e aí possibilita a construção da coerência, Então, a ideia aqui é que, ao final, ele não consiga mais dissociar o que é conhecimento prévio, e o conhecimento obtido. Então, essa citação aqui, ela sintetiza toda essa ideia,
né, de aprendizagem significativa. Então, se eu tivesse que reduzir toda a psicologia educacional a um único princípio, diria isto: o fator singular que mais influencia a aprendizagem é aquilo que o aprendiz já conhece. Descubra isso e ensine-o de acordo. Então, é sobre a importância, né, de considerar o conhecimento prévio do aluno na construção, né, desses novos conhecimentos. Então, de acordo com o Zabala, tem alguns conhecimentos que são importantes, né? São 3 os principais: o saber, que são os conceitos; a prática, né, que é o saber fazer, que são os conhecimentos procedimentais, né? Seja ele a prática ou mesmo a estratégia de raciocínio, né, que é considerada também uma prática; e a aprendizagem, que forma o ser, né? Então, reflexões sobre normas, ética, né, também faz parte de um conteúdo que deve ser considerado na construção do saber do aluno. Então, de acordo com o Trevisan, a formação de competências nos alunos ela será mais bem sucedida se as diferentes naturezas dos conteúdos forem lecionadas de forma complementar e concomitante. Então, elas têm que se correlacionar, né? A prática com o saber, com a reflexão sobre as normas, sobre a ética, né? Até para formar aquele cidadão reflexivo, ético e humanizado, certo? Então, como seria essa aprendizagem significativa na prática? Aqui eu tenho um plano de aula para o componente curricular de geografia. O tema da aula é hábitos em diferentes lugares. É uma aula para o 2º ano do ensino fundamental, tá? O objetivo é promover o respeito às diferenças e a valorização da multiculturalidade, e a habilidade da BNCC, que é reconhecer semelhanças e diferenças nos hábitos, nas relações com a natureza e no modo de viver de pessoas em diferentes lugares. Então, aqui nessa aula, eu propus, né, considerar os conhecimentos prévios e os diferentes saberes. Então, primeira parte da aula, a gente vai sondar esses conhecimentos prévios. Então, com algumas questões disparadoras, né, para a gente entender o que eles já sabem. Então, colocar o tema na lousa, certo? E aí perguntar o que são hábitos, né? Por que os hábitos são diferentes? Então, essa interação entre eles é importante nesse primeiro momento, né? Nessa sondagem dos conhecimentos prévios e também nessa troca, né? Então, aqui a gente quer que o aluno associe os hábitos com regiões e tradições familiares, né? Entendendo que dentro da própria sala de aula, né, a gente tem várias culturas e vários hábitos, de acordo com a origem da família, certo? E aí, como a gente está falando de uma geração digital, né, que está sempre ali dentro dos memes, a gente pode provocar com essa imagem, né, que é um meme aí muito divulgado nas redes sociais, é biscoito é bolacha. Então, para a gente já começar a entender e associar, né, a diferença dos hábitos já na pronúncia, né, de um alimento, por exemplo. Então, aí a gente questiona, né, os hábitos são os mesmos em todo o Brasil? Quais outras variações? Vestimenta, alimentação, esporte, né, música. E aí depois a gente fazer esse levantamento com eles, né? E aí a gente usa mais biscoito ou bolacha? O que vocês usam? O que a maioria, né, usa em casa? Onde nós estamos, né? Nesse mapa. Será que eles são capazes de indicar aqui, por exemplo? Aqui no meu caso estou no estado de São Paulo, né? Que a gente está aqui no estado de São Paulo, na região sudeste. Então tudo isso é um levantamento que precisa ser feito, né? Para a gente entender aí quais são as diferentes concepções dentro de uma sala de aula. Tá? E aí mesmo aqueles que não usam, aqui no caso a gente usa bolacha, né? Os que não usam bolacha, usam biscoito, né? Será que todos eles nasceram nesse estado, né? Será que não foram influenciados pelo termo que é usado pelos pais porque vieram de outra região, né? Então tudo isso pode ser questionado dentro da sala de aula. E aí, após esse diálogo, essa troca, né, a gente pode propor um trabalho em grupo, tá? Juntando os alunos em 3 ou 4, né? E aí a gente pode dar essa tirinha aqui, certo? Recortar essas tirinhas aqui e pedir para eles associarem cada tirinha com uma imagem, certo?
Então, deixar eles trabalharem nesse momento em grupo, sem intervenção, né? Para que eles mesmos construam ali, né? E interajam, tá? Então, depois de uns 10, 15 minutinhos, né, que eles fizerem essas associações, terminarem as associações, a gente pode colocar esse mapa, né, grande à frente da sala e pedir para eles colarem, né, cada uma das associações dentro aqui das regiões, né. Então, eles vão compartilhar o que eles construíram ali dentro dos grupos. E a avaliação, né, ela é durante todo o processo ali, desde o começo, desde a sondagem até quando eles forem construindo isso dentro dos pequenos grupos, né? Então dá para a gente perceber a evolução deles até chegar nesse momento onde a gente vai compartilhar ali o que foi construído com a sala toda, né? Fazendo as devidas intervenções, tá? Então a avaliação ela é feita durante todo o processo, é uma avaliação contínua. Então, a proposta dessa atividade é justamente considerar o conhecimento prévio, considerar também a importância em compartilhar o conhecimento prévio dos alunos, né, na construção aí do conhecimento. Então, para que eles atinjam o objetivo da atividade, que é entender a multiculturalidade dentro do próprio país e também conseguir distinguir onde ficam as regiões aqui, né, geográficas no mapa. Então, com isso, eu concluo essa apresentação e muito obrigada pela atenção de vocês.